nome já diz, né? Racismo estrutural, vem da nossa estrutura, né? Então, assim, vai sendo ensinado às crianças, desde cedo, né, que, olha, aquela pessoa ali é diferente de você. Se você é branco e o outro tem a pele negra, o negro é diferente do branco. Né? Então, assim, e a gente tem que lembrar também que isso é uma construção da própria sociedade, né? A gente traz ali na nossa história. E vou só comentar um pouco sobre isso, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles foram quem, no caso, iniciaram esse preconceito, esse racismo. Por quê? Porque eles eram todos brancos. E aí eles tinham preconceito com quem não era branco. Por exemplo, principalmente por eles se acharem superiores a essas pessoas. Né? Exato. E aí os africanos e os asiáticos, eles eram segregados, excluídos, né, da sociedade, humilhados, da sociedade deles, né, que eles constituíam ali. E aí, vindo ali, como eu já mencionei, num processo histórico, acabamos na situação que vivenciamos hoje na nossa sociedade. Quando a gente fala desse racismo estrutural, e aí a gente fala dessa construção, porque todos nós crescemos dentro dessa sociedade que é racista, né? E que é racista por sua essência, né? Por sua origem, porque o Brasil foi construído, justamente como você mesma disse, em cima de uma desvalorização do negro, do asiático, do diferente e uma supervalorização do branco, né, daquele que já traz os seus estereotipos, digamos assim, como os melhores, como os corretos, como os limpos, né, e os outros sujos e etc. Quando a gente fala disso, Elisiane, como é que essa discriminação pode afetar o emocional, o psicológico de uma pessoa? Eu ouço relatos, por exemplo, de amigos, né, de pessoas próximas que são negras e que sofrem o racismo, e elas dizem, eu já vivo no automático, né, eu já vivo muito no automático. Automático de quê? De não poder passar em determinados horários por determinados lugares, porque eu posso ser confundido com bandido, eu posso ser confundido com um assaltante, eu posso ser confundido com alguém que está fazendo alguma coisa de errado, né, negros evitam andar com guarda-chuvas nas ruas, porque podem ser confundidos de longe com armas, né, para você ter noção. O negro, ele evita determinadas cores também. E aí você pode pensar, não. Mas é exatamente essa a realidade das pessoas negras. Elas têm que estar o tempo todo preparadas, porque elas já nascem com um alvo nas costas. Elas precisam estar em alerta. Né? Exato. E aí, como é que se trabalha um psicológico desse? Eu digo porque vai desde o bullying que é cometido na escola contra crianças, a, por exemplo, você não conseguir determinada vaga de emprego porque você é negro. Como é que funciona e como trabalhar isso? Primeiramente, nós sabemos que há um impacto gigante aí, né? Na mente ali, no estado emocional, no comportamento daquele indivíduo que sofre o racismo, o preconceito. E aí, o que é que acontece? O que é que eu quero considerar aqui? É necessário, né, que se crie políticas públicas para poder combater tudo isso. Tá? E aí eu chamo a atenção da política, da economia, da própria cultura. É preciso desenvolver políticas públicas junto com a psicologia. Porque agora, respondendo sua pergunta, sobre os impactos, causa danos, sim, na vida daquele indivíduo. E eu não quero só considerar na mente, mas no corpo daquele indivíduo. Marca de forma física e de forma mental. Tá? Então, o que é que acontece? Pode, sim, né, gerar depressão, ansiedade elevada, patologias, tá? Chegando até a pensar no próprio suicídio. Né? Primeiro que ele começa com um processo de inferiorização. Esse indivíduo, não, eu sou diferente. Eu sou diferente no sentido de inferior. Uhum. Aí é onde está a questão. Eu sou menor, Eu sou menor, entende? O outro é limpo, o outro é grande. E aí começa um processo de baixa autoestima mesmo. E até de você conseguir alcançar determinados espaços. Você acha que aqueles espaços não são pertencentes a você. Exatamente. Por exemplo, existem muitos negros que sequer se dão a possibilidade de alcançar, ou melhor, de
tentar vagas de emprego, por exemplo, como diretores, como executivos, né? Eles acham que o lugar deles é como? É como um gari, né? Como profissional da área de limpeza, são as domésticas, né? Quantas mulheres? E aí, quando a gente fala de racismo, é bom a gente até diferenciar também essa questão profissional, porque o homem negro, ele consegue ocupar determinados espaços que a mulher negra também ainda não consegue. Ainda né? tem isso. Ainda tem isso, porque é o machismo e o racismo. Ou seja, o homem negro, ele sofre o racismo, a mulher negra sofre o racismo e o machismo. Então, ainda existe uma segregação ainda maior para essas mulheres negras, que são vítimas ainda mais da sociedade, né? Isso. Na realidade, nós somos uma sociedade pautada pelo preconceito, né? Verdade. Não é só o racismo, porque o racismo faz parte do preconceito, né? Um alimenta o outro. Porém, nós somos cercados de preconceitos. Preconceitos por muitas causas. Sexualidade, cor da pele, classe social, né? E por aí vai. Por ser mulher, né? E por aí vai, entre outros. É possível, recomendado, digamos, né, os pais que estão nos assistindo, como o caso dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, né, que eles são atores, são famosos, são conhecidos, são figuras públicas, são brancos, né? E eles têm uma ideia do racismo. Eu acho que eles vêm aprendendo depois de ter uma filha negra, né, que foi a primeira, que foi a Titi, e depois em seguida o Bless. Mas eu acho que eles vêm aprendendo muito sobre isso, eles têm falado, têm usado quem eles são, os espaços que eles ocupam, para disseminar essas ideias de combate ao racismo, por exemplo, e de alerta ao racismo. Mas é possível que pais que tenham filhos pretos, que viram, por exemplo, o caso dos atores e que pensaram, isso poderia ter sido meu filho, por exemplo, né? Meu filho vive isso, ou já viveu isso. É possível que esses pais, ou recomendado que eles, levem seus filhos aos psicólogos? Claro que toda criança tem que ir ao psicólogo, né? Mas eu digo para uma abordagem muito mais nesse sentido, Elisiane, de dizer, olha, você merece ocupar espaços como qualquer outra pessoa, né? O que disseram do seu cabelo não é verdade. Enfim, trabalhar essa autoestima dessas crianças. Sim. Primeiramente, eu costumo dizer que é preciso, antes de levar ao psicólogo, a própria família acolher, fazer esse acolhimento, sabe? Filho, vamos conversar sobre o que é que aconteceu, como você está se sentindo, como você se vê dentro dessa situação, sabe? E realmente explicar todo o contexto histórico, tudo, até chegar aos dias atuais, até o de hoje, né? Como estamos, como a nossa sociedade está. E aí sim, e claro, sempre promovendo a autoestima daquela criança, tá? E aí sim, levá-la, com certeza, a um psicólogo, a um profissional, que possa também dar esse suporte emocional. Né? Porque a gente sabe, como eu já mencionei aqui, os impactos disso para a saúde mental do ser humano. Né? Isso pode levar para o resto da vida. Justamente, até para quebrar essa linha sucessória, digamos assim. Sim, então, é isso que eu também quero reforçar aqui, tá? Quando eu falo políticas públicas, é em relação, e começando pela infância, nas escolas, com as crianças, porque as nossas crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã. E se a gente quer, né, uma sociedade igualitária, né, a gente precisa começar a trabalhar isso. Por onde? Pelas nossas crianças, pela infância, nas escolas. Né? Então, é por isso que eu menciono mais uma vez, eu ressalto aqui. A política, o setor político, o setor econômico e cultural precisa desenvolver ações, tá, para realizar intervenções junto com a psicologia, para se trabalhar isso. Porque quando a gente fala, por exemplo... E mudar essa realidade. Exato. Quando a gente fala de uma mãe preta que tem uma filha preta, por exemplo, é preciso que ela trabalhe isso na sua filha para que a sua filha tenha oportunidades que ela não teve. Chegue em locais, saiba lidar com situações de uma maneira que ela não conseguiu, que ela não sabia lidar. Porque o contexto era outro, as informações eram outras também, e eu acho que a gente tem, graças a muito da abertura mesmo das pessoas de pararem para ouvir sobre isso, a gente tem conseguido, pelo menos, que algumas pessoas reflitam sobre as suas atitudes. Eu acho que pelo menos isso. Não é à toa que esse caso, né, gerou
toda uma repercussão nas redes sociais. Outro fator muito importante também que eu quero considerar aqui é quando um branco fala sobre isso. Pois é. Quando um branco fala sobre isso, todo mundo olha. Tem todo notoriedade, mundo, né? direciona a atenção. Mas quando um negro fala,